12 de maio de 2014. Daqui a pouco, no Gazeta Esportiva, o resumo do clássico dentro de campo. Os bastidores do Majestoso, o empate do São Paulo com o Corinthians em Barueri e o reencontro de dois professores que andavam se estranhando. No Rio de Janeiro, Fluminense bate o Flamengo, que deve trocar Jaime de Almeida por Ney Franco. Damião fica no banco, Gabigol marca e Santos vence a primeira no Brasileirão. Com técnico interino, Palmeiras vence o Goiás e alivia a pressão. Luxemburgo confirma contato e está perto do Verdão. Há um mês da Copa do Mundo, o comitê organizador local e FIFA falam dos últimos preparativos para o início do Mundial. Olá, boa noite. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. O clássico de ontem entre São Paulo e Corinthians teve pouca gente no estádio, 1-1 no placar e muitos cumprimentos, inclusive dos professores que estavam de mal e fizeram as pazes. Foi o que pareceu, ou não, Silvestre? É proibido fumar no saguão da Arena Barueri. Já o cumprimento tá liberado. Pode cumprimentar à vontade. Com abraço, com um sinalzinho na base do olhar. De jornalista para jornalista, vale pro Garrafa, vale pra mim. Tudo bem? Beleza, irmão? Bom trabalho. A nós. Cumprimento de assessores, de mascotão para mascotinhos, de cartola para cartola. Põe seu fone aí pra nós. Hoje eu sou anfitrião. Tá bom, querido. Pato e Jadson, bem que poderiam se cumprimentar se tivessem aparecido. Não houve de parte a parte nenhum empenho maior em que os jogadores participassem, até para protegê-los, né? O Corinthians não pode pagar por um jogador dele jogar contra ele. Já que esse assunto ficou mais velho do que o tempo do Zantan. E o cumprimento mais esperado do domingo, hein? Na sexta-feira, Mano Menezes se fez de desentendido. Geralmente quem toma iniciativa para cumprimentar é o mandante do jogo. Se o mandante do jogo estiver aberto, eu vou estar. Na chegada para o clássico, Muricy Ramalho dá o troco. Não sei, se a distância for muito longe, eu não vou. Mano chega minutos depois. Bom, eu também cumprimento ele. Imprensa todinha de olho na cena que iria acontecer. O São Paulo vai primeiro. Terá ou não terá o aperto de mãos, professor? Ei, você agora tá com essa maquininha agora? Cumprimenta aqui, Muricy. Pronto. Ô, Nelson Rubens. Boa sorte aí. O Corinthians pinta por último, com o Mano menos sorridente. Vai ter o segundo aperto de mão, professor? Tá concentrado pro jogo. E segundo o protocolo do técnico do Timão, o do São Paulo, mandante da partida, toma a iniciativa. Muricy encara uma curta caminhada, marcado homem a homem por um bando de repórteres. E, finalmente, o encontro. Troca de gentilezas entre os dois treinadores, que andaram se estranhando num passado recente, quando o Mano insinuou que o time do Muricy entregou um jogo para prejudicar o Corinthians no Campeonato Paulista. Bom, quem fez a polêmica foi vocês, né? Eu apenas dei a minha opinião e o Muricy deu a opinião dele. E num Estado democrático, as pessoas têm direito de ter opiniões divergentes. E a demonstração é que nos respeitamos é o ato que aconteceu antes do jogo, né? E o que continuamos pensando um sobre o outro, pelo menos de minha parte, que sempre tive um grande respeito por ele. Ele pôs as regras, né? Ele põe as regras, né? Você não pode ganhar do Ituano, tem que ganhar do Ituano. Eu tenho que ir lá porque eu sou mandante. Ele põe a regra, eu vou cumprir, não tem problema. Não tem problema não, eu vou lá cumprir, dou a mão, não tem problema. Isso aí, a gente estava conversando ali, depois, nós ali antes do jogo, a gente tem que valorizar um pouco as coisas positivas. Nós estamos vivendo num país de coisa muito ruim, muita ruindade, as pessoas estão muito ruins. Então a gente tem que dar um pouco de exemplo, já passou, aquilo lá passou. Troca
troca de farpas à parte, 14 mil torcedores assistem à reconciliação dos professores, se é que ocorreu de verdade, e a um duelo de 22 camaradas no primeiro tempo. Um chutinho muito amigo do Paulo Henrique Ganso. E uma queima-roupa do Guerreiro para dificultar a vida do Rogério Ceni. Logo no começo da segunda etapa, bela trama alvinegra e Fagner cumprimenta para a rede. 1-0 Corinthians. Gol! É do Corinthians! O São Paulo, educadíssimo, dá o troco a 15 minutos do término. Paulo Henrique Ganso cria o espaço e Luiz Fabiano se atira para retribuir. 1-1. É do São Paulo! Majestoso empatado no campo e fora dele. E estamos conversados. Até o próximo desentendimento. E um abraço para você também. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Silvestre, com o seu senso de espírito, transformou o clássico em algo mais bonito até do que realmente foi. Os bastidores desse clássico, essa questão desse atrito entre o Muricy e o Mano Menezes, depois dos dois dirigentes dos dois clubes de São Paulo e Corinthians que andaram se estranhando tanto nos últimos anos, né, com uma cordialidade, que é o que se espera mesmo, fair play, quer dizer, são adversários dentro de campo, fora de campo, cada um tem a sua vida e tem uma relação de cordialidade. E aí você vê, foi um ambiente legal, o jogo em si nem foi tão interessante assim. Tivemos o Paulo Henrique Ganso arriscando um chute no segundo tempo, que obrigou o Cássio a fazer uma bela defesa. Belinha, né? Pois é, belinha. Mais bonita ainda foi a do Rogério Ceni no chute do Guerreiro. Quer dizer, teve um chute do Danilo também um pouco mais fraco e só. Para 90 minutos de um clássico, de uma rivalidade tão grande, foi muito pouco em termos de futebol. Mas em termos de evento, foi bem interessante. Terminou empatado, acabou ficando bom para todo mundo. Acho que terminou empatado muito mais pela covardia corintiana do que mérito de São Paulo. São Paulo buscou, mas o Corinthians fez 1-0 e a partir do momento que fez 1-0, se fechou lá atrás. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada contra a retranca em si. Eu acho que faz parte do futebol moderno, quando você não tem a posse de bola, você recuar e marcar. Tudo bem. O que eu reclamo é de você abdicar do ataque. É isso que tem a minha reclamação. Então, eu acho que você, quando não tem a posse de bola, você recuar e marcar, faz parte, é lição de casa para qualquer grande clube do mundo. Agora, quando você tem a posse de bola, você tem que tentar alguma coisa. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu estou olhando admirado para esse gol do Corinthians. Foi muito bem feito, muito bem trabalhado, jogada bonita. O Guerreiro e o Danilo. O Romarinho vem com a bola, toca no Guerreiro, que puxa a defesa do São Paulo. O Danilo entra, atrai a defesa, dá o corta-luz e deixa o Fagner livre para fazer o gol. Muito bem trabalhada essa jogada. Isso não é por acaso. Ó, tá vendo? Ele está puxando a defesa do São Paulo, puxou, os dois no meio estão lá e aí quem vem fazer a cobertura é o Oswaldo. Tá, eventualmente poderia ser o Álvaro Pereira, depois o Muricy até reclamou disso. Mas foi uma jogada muito bem trabalhada, foi muito legal. O primeiro tempo foi deprimente, o segundo tempo foi um bom jogo, eu gostei. O empate acabou ficando justo, ao contrário do Celso, acho que foi ruim para os dois, porque nessa altura você precisa ganhar jogo, né? E o Ganso teve 30 minutos onde ele mostrou serviço, foi participativo, coisa que é muito difícil de acontecer. Inclusive no lance desse gol, ele deu um passe muito bom, mas o Kleber molão e o Luiz Fabiano com aquele velho Luiz Fabiano do tempo de Sevilha. Foi um passe realmente bem feito pelo Ganso, ontem ele jogou uma partida boa nos 30 minutos finais. Mais 3 clássicos agitaram a rodada do final de semana no Brasileirão. No Rio, a festa foi do Fluminense, em Minas, o Cruzeiro morreu no Horto e em Salvador, o duelo dos orixás entre Bahia e Vitória terminou empatado. Mesmo atuando com o time reserva, o Cruzeiro abriu o placar no clássico contra o Atlético Mineiro com o Marcelo Moreno aos 37 minutos do primeiro tempo.
Empurrado pela torcida que lotava o estádio Independência, o Galo chegou ao empate logo aos 9 minutos da etapa complementar com o Marion, aproveitando a sobra de bola na pequena área. E a virada do time mandante aconteceu aos 25 minutos na cobrança de penalidade convertida por André. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1, placar final. No clássico baiano, Vitória saiu na frente com Souza, de cabeça aos 39 minutos do primeiro tempo. O Bahia conseguiu evitar a derrota já nos acréscimos da segunda etapa com o Pará, que finalizou quase sem ângulo. E ficou nisso, 1-1 na Fonte Nova. E o Fla-Flu foi do tricolor. Aos 10 minutos da etapa inicial, Conca cobrou escanteio para Fred, de cabeça colocar o time das Laranjeiras em vantagem. 1-0 Fluminense. Aos 42 minutos do segundo tempo, em rápido contra-ataque, Conca lançou Chiquinho, que bateu cruzado e fechou a conta no Maracanã. Fluminense 2, Flamengo 0. Bom, e esses dois últimos jogos implicaram em trocas de treinadores. O Ney Franco deixou o Vitória, foi para o Flamengo, o Jaime saiu sem saber. Ele não foi informado de que ele tinha sido demitido. Coisa ridícula, né? Falta de profissionalismo, embora o Flamengo tenha mudado a cara, está procurando fazer um trabalho mais profissional, mas nessa aí pisou e pisou feio. De qualquer forma, o Ney Franco volta ao Flamengo, onde ele foi bem. Ele fez bom trabalho, ganhou duas competições. E eu gosto demais do Ney Franco, acho ele um competentíssimo profissional. Eu também acho um bom técnico, sim, sem dúvida. Agora, lamento a maneira como ocorreu a demissão do Jaime. Ele se disse, ele deu uma entrevista falando que agiram nas minhas costas. Ora, ele assumiu o Flamengo no lugar do Mano, levou o time para a Libertadores da América com um Flamengo que ainda, sabe, em termos de elenco, deixa muito a desejar. Quer dizer, está tentando se virar com o grupo que tem, conseguiu jogar melhor que o Corinthians aqui em São Paulo, com 1 a menos no segundo tempo. Quer dizer, e de repente vem a notícia da demissão pela imprensa. Sabe, cada vez mais, na verdade, eu ia falar que parece que não são do ramo, mas não são mesmo, Flávio. As pessoas que trabalham no futebol, como dirigentes de clube, sabe, fazem outra coisa e não entendem no riscado, não. Mas a questão não é entender no riscado. É não ter dignidade. O respeito profissional, ele não vem de faculdade, ele não vem de pós-graduação, ele não vem de ensino superior, ele vem de casa. É em casa que se aprende essas coisas. E, pelo jeito, falta mas muito respeito para os dirigentes do Flamengo. Eles não têm a noção do que é isso. No sábado, o Palmeiras recebeu o Goiás no primeiro jogo sem Gilson Kleina. As mudanças feitas pelo interino Alberto Valentim no time titular fizeram efeito e o Verdão reencontrou a vitória. Veja como foi. O Pacaembu vazio traduziu o sentimento do torcedor que está infeliz com o time. Palmeiras e Goiás se enfrentaram na noite do último sábado e um time, quando está em crise, dá sinais dentro de campo. Boas jogadas são raras. Brigador em campo, Valdívia tentou fazer a diferença. E lá de trás, Lúcio teve que resolver. Como um centroavante nato, mas em impedimento, marcou o primeiro gol do Verdão. Festa na galera. Não passou muito tempo e Henrique meteu a cabeça na bola, fazendo dele. O goleirão do Goiás, Renan, se esticou, mas não achou nada. Quando eu vim para o Palmeiras, eu vim com o pensamento de fazer o meu trabalho. E graças a Deus, Deus vem me abençoando. Como eu venho falado, fui muito bem recebido. Meus companheiros vêm me ajudando bastante também. Independente se eu fazer o gol, o importante é o Palmeiras estar vencendo e conseguindo os objetivos, que é os 3 pontos e uma classificação melhor. O sofrimento começou a ir embora. Foi difícil conter a emoção. E aqui no Pacaembu, terminou assim, Palmeiras 2, Goiás 0. Nós fizemos aquilo que nós estávamos fazendo com o Gilson, somente isso. Aquele futebol de pegada, de todo mundo ajudar, de um pouquinho de organização. Nós perdemos um pouquinho, não porque as situações levaram a isso, mas eu não fiz nada mais do que o Gilson vinha fazendo até então, até essas 3 derrotas, entendeu? Lógico que a equipe acabou não fazendo partidas brilhantes nessas últimas que nós estamos falando agora, mas foi tudo, o time voltou a jogar como estava jogando com o Gilson. E venceu, não foi um Palmeiras brilhante, mas conseguiu vencer. Isso que importa, são os 3 pontos somados. O Valdívia já foi treinar com a seleção do Chile para a Copa do Mundo. Gostaria de saber por quê, viu?
Qual jogador de qual seleção do mundo que já está com a seleção? Parece que o Chile já está fazendo uma preparação e o que o Palmeiras tem com isso? Pois é. Existem prazos, né? Então, mas aí tem mais um detalhe importante de bastidores. O Valdívia não deve voltar ao Palmeiras. Eu não acho isso uma má notícia pro Palmeiras, não, viu? Porque custa caro e, pô, o Palmeiras deve ter mais 5 rodadas para jogar, 15 pontos. E ele é o principal jogador, o jogador mais caro, já vai embora. O negócio é absurdo. Com o Chile eu acho isso absurdo. Não deve voltar. Pelo menos essa é a expectativa, tudo que está rolando, que podemos apurar nos bastidores. Palmeiras, o Valdívia, de saída. Eu espero que aconteça mesmo, porque realmente ele quando joga, de vez em quando, né, muito raramente acontece, é útil. Mas ele menos joga do que ele custa muito caro. O custo-benefício está muito, não dá para o Palmeiras, não. Tá louco. Os torcedores do Palmeiras ficam agora na expectativa pela chegada de um novo técnico. O nome mais forte, ao que tudo indica, é Vanderlei Luxemburgo. A enquete do site gazetesportiva.net é sobre isso. Vanderlei Luxemburgo seria uma boa contratação para o Palmeiras? Sim ou não, Celso Cardoso? Olha, levando em consideração o retrospecto do Luxemburgo... Quando ele saiu, o time caiu. Os últimos trabalhos do Vanderlei Luxemburgo não foram bons trabalhos. Ponto. Agora, é um treinador vencedor, isso não se discute. Quer dizer, eu acho que ninguém desaprende. Talvez você precise fazer uma reciclagem. Talvez fosse o caso até do Vanderlei Luxemburgo. Mas é um nome de respeito. Você tem que respeitar a história do Luxemburgo, o trabalho que ele já fez no próprio Palmeiras. A última passagem dele não foi feliz. Foi campeão paulista, na verdade, né? E depois ele abandonou o clube e foi considerado um dos responsáveis pela queda do Palmeiras. Só que nos anos 90 ele brilhou e levou o Palmeiras no estado de excelência. Eu acho que vale a aposta pelo que a gente tem no mercado. Existem outros nomes, mas tem alguns nomes, Flávio, não sei se você concorda comigo, que, por exemplo, se você bota... Vamos dar um exemplo prático. O Dorival Júnior. É um nome que o torcedor gosta pelo passado dele, pela ligação com o pai, por ter jogado no Palmeiras. Pai não, tio. O tio, desculpa. Mas aí a tolerância do torcedor em caso de resultados ruins, eu acho que ela é menor do que quando você tem um técnico experimentado como o Vanderlei Luxemburgo ou como um Filipão que passou por lá. Então eu acho que em termos de tranquilidade, o Vanderlei Luxemburgo é um nome mais apropriado. Bom, respondendo basicamente sim ou não, acho que o Luxemburgo é um bom nome e agora só sobraram 2. E isso que eu estou falando não é especulação, é oficial. O Palmeiras tinha 3 nomes, Ney Franco, o Dorival Júnior e o Vanderlei Luxemburgo. Foram pedidos projetos para os 3 e custo. E somado custo / projeto, né, o quanto custa, o que se promete que pode ser feito com esse elenco e mais alguns poucos reforços que o Palmeiras pode dar, porque o Palmeiras não tem dinheiro, o que poderia ser feito e quanto aquilo custava. A somatória disso é que vai dar o novo treinador do Palmeiras. Com o Ney acertando com o Flamengo, o Ney sai da parada e ficam os 2, Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo. Isso tem tanta lógica, que senão por que já não teria acertado com o Luxemburgo? Então, já contratou o Luxemburgo, tá bom, ele não anunciou por quê? O Luxemburgo só admitiu ter conversado. E está conversando mesmo, e o Dorival também. E os 2 estão apresentando, olha, em cima disso eu consigo levar para a Libertadores, em cima disso eu evito a queda, e eu quero ganhar tanto. Essa somatória que vai dar o novo técnico do Palmeiras. Bom, a gente quer saber o que você acha. Luxemburgo vai ser uma boa para o Palmeiras? Resultado no final do programa de hoje. Em Londrina, o Santos, sem Leandro Damião, que ficou no banco, venceu o Figueirense, né, e conquistou a primeira vitória no campeonato. Veja os gols. Em Santa Catarina, o Figueirense recebeu o Santos, que fez 1-0 com Gabriel aos 44 minutos de jogo. No segundo tempo, logo aos 16 minutos, Arouca ampliou. Figueirense 0, Santos 2. O Santos precisava da vitória, ela não veio porque o Leandro Damião não jogou, isso é bobagem. Isso é bobagem. Tem jogador que tem uma mídia terrível. O Ganso, ele dá 2 passinhos, já estão reclamando que o Joaquim Low não convocou ele para a seleção da Alemanha. Já hoje saiu a lista do técnico da Inglaterra. Pô, o Ganso não está na seleção da Inglaterra. Então, o Ganso e o coitado do Damião, pô, lógico, tem que cobrar gols, mas parece que o Santos ganhou porque o Damião estava no banco.
Tem aqueles que têm uma mídia enorme, tem aqueles coitados, só se ferram, né? Então, mas o Santos jogou melhor, o Figueirense é um time que está sendo retomado agora pelo Guto Ferreira. Agora, o que estão ferrando o futebol de Santa Catarina, eu agradeço. O primeiro gol... Pois é, não, né? esse gol, aquele gol do Guerreiro de mão contra a Chapecoense, aquele pênalti do Thiago Alves contra o Criciúma, e o presidente da Federação de Santa Catarina, os clubes aí, fala que ele é cupincha dos caras da CBF. Ele é assim com os Marins e Marco Polos da vida. O cara é cupincha, estão deixando fazer isso com o futebol de Santa Catarina. Isso à parte, o Santos mereceu a vitória e vai retomar. Eu gosto muito do trabalho do Oswaldo Oliveira e o Damião vai fazer os gols que ele tem que fazer. Assim. Os times de Santa Catarina, os 3 correm risco de rebaixamento. Desse jeito. Mal das pernas, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, levou 6 do Botafogo, Chapecoense também. E o Figueirense lanterna. Desse jeito, ainda quando os caras têm alguma chance de gol. Aí, além de dar esse gol, depois de dar esse gol, ainda eles não deram um pênalti pro Figueirense. O negócio, pô, é duro, né, cara? Já tá difícil. Ainda a juizada não ajuda, é complicado. Em compensação, aquela bandeirinha loira bonita lá, o que ela ferra os outros, hein? Ela é muito bonita, ela é modelo e tal. Ela tá na posição errada. Ela anulou um gol do Cruzeiro ontem, é ridículo. Ela não conhece o riscado, não. Ela é linda, mas poderia colocar ela linda do lado de um bandeirinha competente e aí daria uma dupla bacana. Confira os outros gols que completaram a 4ª rodada do Brasileirão. O Internacional recebeu o Atlético Paranaense, que saiu na frente com Marcos Guilherme. D'Alessandro, 2 minutos mais tarde, aos 8 do segundo tempo, deixou tudo igual, 1-1. E Alan Patrick, aos 22, virou a partida no estádio do Beira-Rio. Internacional 2, Atlético Paranaense 1. O Botafogo também no sábado recebeu o Criciúma e goleou. Emerson Sheik fez o primeiro aos 24 e o segundo aos 6 do segundo tempo. Aos 9, Daniel ampliou 3-0. Daniel apareceu de novo para marcar o quarto aos 11 minutos, 4-0. Aos 26, mais um de Daniel, o terceiro dele na partida, o 5º do Botafogo. E o Alisson definiu o placar aos 35 minutos. Final, Botafogo 6, Criciúma 0, maior goleada do Campeonato Brasileiro até aqui. A Chapecoense recebeu o Grêmio, que fez 1-0 com Barcos, aos 30 minutos. No segundo tempo, aos 19 minutos, Barcos ampliou 2-0. Thiago Luiz descontou já nos acréscimos e ficou nisso. Chapecoense 1, Grêmio 2. O Curitiba recebeu o Sport no estádio Couto Pereira e Richelli marcou o único gol da partida. Gol da vitória do Sport, 1-0. Flávio, o Botafogo cabisbaixo lá no fundo, de repente faz 6-0 no Criciúma. Quero lembrar o torcedor corintiano que estava de saco cheio do Emerson, já é artilheiro do Botafogo, tem 3 gols. 3 gols no campeonato. E esse Daniel também tem 3. Esse Daniel, você conhecia já esse Daniel? Não, o Botafogo de vez em quando aparece. Ano passado apareceu aquele Igor, apareceu o Elias, agora apareceu esse Daniel aí, o Vitinho, lembra? O Botafogo tem conseguido aparecer, colocar algumas pessoas boas. E o Sheik tinha que ir embora do Corinthians. Com todo respeito, que ele seja feliz, que faça gols, mas lá no Botafogo. A bola rolou também pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em São Luís, o jogo entre Sampaio Correia e Avaí foi cancelado por causa das fortes chuvas que atingiram a capital do Maranhão. Na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Luverdense empataram em 0-0. Em Bragança Paulista, o Bragantino acabou derrotado pelo América Mineiro 2-0. Veja os gols das outras partidas. O Vila Nova recebeu o Icasa e Dodô marcou o único gol do jogo de pênalti. Vila Nova 0, Icasa 1. A Ponte Preta ganhou do ABC no sábado em Campinas. Alexandro fez 1-0 de voleio aos 38 minutos. Aí Samuel empatou no segundo tempo aos 33 minutos. Mas nos acréscimos da partida aos 51 minutos, cobrando o pênalti, Edno garantiu a vitória da Macaca. Ponte Preta 2, ABC 1. O Vasco também se deu bem, derrotou o Oeste por 2-0. Rafael Silva fez o primeiro aos 21 minutos. E Thales definiu aos 30 do segundo tempo. 2-0. O Joinville também venceu em casa. Jael, de falta, marcou o único gol da partida. Joinville 1, Náutico 0. América de Natal e Atlético Goianiense empataram em jogo de 6 gols. Rodrigo Pimpão fez 1-0 para o América Potiguar. Júnior Viçosa deixou tudo igual, 1-1. Max colocou o América de novo na frente, 2-1 aos 24 minutos do segundo tempo. Mas Josimar empatou aos 38.
E Júnior Viçosa virou o jogo de cabeça, 3-2 Atlético. Mas nos acréscimos, Adalberto deixou tudo igual. América 3, Atlético Goianiense também 3. O Ceará fez 1-0 sobre o Paraná com Magno Alves. Giancarlo de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Mas Ian, contra, já nos acréscimos, garantiu a vitória do Ceará. Ceará 2, Paraná 1. Em um mês, o Brasil será o palco da maior festa do futebol mundial, gente. Com a Copa se aproximando, o foco das autoridades deixa de ser a construção de estádios. Daqui a exato um mês começa a Copa do Mundo no Brasil. Turistas do mundo inteiro são esperados no país e o comitê organizador local trabalha a todo vapor. Para Sancler Milese, diretor de comunicação do COL, os estádios não são mais motivos de preocupação. No entanto, todo o empenho está voltado para as estruturas de transporte e serviços. Temos muito trabalho ainda a ser feito. Não é fácil fazer um torneio como esse em um país tão grande quanto o Brasil. O comitê organizador está 100% focado em atender às necessidades das equipes e dos torcedores que virão ao país. Estamos realizando os últimos preparativos para os turistas serem bem atendidos desde o primeiro momento que coloquem os pés no Brasil. O transporte aéreo e o terrestre são o nosso foco no momento. Tamanha preocupação dos organizadores é justificada pela falta de estrutura do país. O professor Christopher Gaffney, estudioso do impacto da Copa do Mundo nas cidades brasileiras, alerta sobre o problema da mobilidade. Faltando um mês para a Copa do Mundo, temos realmente sérios problemas de infraestrutura no Brasil. O transporte entre as cidades será especialmente difícil, já que só será possível viagens de avião ou ônibus. Não existe um sistema de trem que liga as sedes da Copa do Mundo. Além disso, a infraestrutura das cidades já é complicada para aqueles que vivem nelas. Fred, atacante do Fluminense e da seleção brasileira, apoia a realização da Copa do Mundo no Brasil, mas tem uma ressalva. Eu sou super a favor da Copa do Mundo no Brasil, só que sem gasto mal esclarecido. Tem que ser esclarecido, tem que ser feito da forma correta e acho que a Copa do Mundo faz crescer por um longo tempo. Os estádios novos, a organização, o futebol do Brasil, como aconteceu na Alemanha, que eu acompanhei, perto, como acontece em todos os países que sediam a Copa do Mundo. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, defende a entidade. Quando as pessoas dizem que estamos usando ou gastando verbas que seriam destinadas a outros projetos, eu definitivamente acho errado. Quando um país se torna sede de uma Copa do Mundo, isso não pode ser contra o próprio país, e sim para o interesse dele. Dessa forma, vocês acabam dizendo que não estou oferecendo para o torneio e sim cortando o orçamento de X, Y ou Z. Mas essa é a única forma de financiar uma Copa do Mundo, e um campeonato desses é uma maneira de acelerar uma série de investimentos em um país. É fácil criticar a FIFA, usar a Copa das Confederações ou a Copa do Mundo para organizar manifestações. E em uma democracia, isso é possível de ser feito. Mas o alvo está errado. Se estão julgando a FIFA como a razão para o que está acontecendo no país, isso é errado. A Copa do Mundo tem a ideia de desenvolver um país e não destruir o mesmo. Nunca. Mas os buracos, os rombos que ficam são enormes. Aliás, o senhor Jerome Valk está sendo acusado de participar de um esquema pesado de Caixa 2, envolvendo a Nike, o Real Madrid, Paris Saint-Germain. A empresa que ele trabalhava lá estava envolvida num rolo aí, troço mais explicado na França. Esse é o cara que se acha no direito de falar mal do Brasil. E na Alemanha, a embaixada brasileira foi vítima de um ataque com pessoas encapuzadas e tal. No primeiro momento, ficou a suspeita de que fossem grupos protestando contra a Copa do Mundo no Brasil, mas isso não foi confirmado.
Hora de falar do Mundial de Clubes de Vôlei. Na final feminina que aconteceu em Zurique, na Suíça, as meninas do Osasco perderam do Dinamo Kazan por 3-0 e ficaram com o segundo lugar na competição. Comandadas pela gigante Katerina Gaimova, de 2,2 metros de altura, as russas venceram com parciais de 25-11, 25-16 e 27-25. Ficaram com a medalha de ouro. Na decisão pelo terceiro lugar, o bronze ficou com o SESI, que venceu a equipe da casa, o Voleiro Zurique, no tie-break por 15-13. Já na decisão do masculino, que aconteceu em Belo Horizonte, a festa foi também da Rússia. O Belogori Belgorod fez 3-1 no Al Rayyan do Catar e conquistou o primeiro título no Mundial de Clubes. O Cruzeiro decepcionou. Depois de perder do Al Rayyan por 3-1 e ficar fora da final, a equipe mineira foi derrotada pelos argentinos do Celso, do UPCN, no tie-break por 15-13 e terminou a competição em quarto lugar. Você pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazeEsportiva. Lá você conversa com a gente, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no Gazeta Esportiva e conhece os bastidores do nosso trabalho aqui. O endereço twitter.com/GazEsportiva. Quero mandar um salve para todos do Clube Indiano, o Clube Indiano que completou 84 anos no início de maio. Um abração para o presidente Oswaldo Eduardo e quero mandar um beijão para Tereza Marta, que é santista e está sempre ligadinha no Gazeta Esportiva. Beijo. Sabe aquela umidade que aparece na parede perto do chão e deixa umas bolhas horríveis? Para acabar com esse problema não adianta só pintura não. Você tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse massa corrida. É muito fácil de aplicar. Até eu que sou ruim disso faço com tranquilidade. Ele deixa um acabamento lisinho, super branco, bem legal. Depois é só dar uma demão de tinta. O Baltec Rodapé seca muito rápido, agiliza o seu serviço, fica tudo muito legal. Agora, você quer renovar o seu piso, dar um brilho bonito? O Zé Mauro Negro foi na minha casa, olhou e falou, cara, precisa mudar esse piso aqui, só vou quebrar tudo. Vou deixar com cara de porcelanato. Aí eu fui, Baltec Transparente, e a coisa ficou linda. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo, parecendo novo, sem quebra-quebra e sem sujeira. Eu fiz a experiência e funcionou demais. Então, para proteger o seu piso ou a parede de fora da sua casa contra a pichação, vai nessa do Zé Mauro Negro, Baltec Transparente. Acesse www.baltecbrasil.com.br e aguarde. Mês de junho e a Baltec vai trazer mais uma grande novidade para você. Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Voltamos a falar do Corinthians, que depois do empate com o São Paulo em 1-1, começa a semana pensando no amistoso da próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba. As informações do Timão com o repórter Adriano Dolfi. Na reapresentação, apenas alguns jogadores do time reserva no gramado. Boa parte deles deve ter presença garantida no amistoso de quarta-feira contra o Atlético Paranaense na reinauguração da Arena da Baixada. Inclusive o volante Elias, que só poderá atuar no segundo semestre. Alguns atletas do time titular, entre eles o lateral Fagner, podem ser relacionados para a viagem, que acontece apenas no dia do jogo, pela manhã. Eu não sei o que vai ser decidido ainda, né? Acredito que, não sei se vão todos, como é que vai ser feito, né? Mas acho que pode ser já um esboço para pós-Copa do Mundo, a gente ver como é que vai ser essa rotina de quarta e domingo. Em um primeiro momento, este amistoso iria contar apenas com a torcida do Atlético Paranaense. Após pressão da diretoria do Corinthians, a diretoria do time mandante decidiu colocar uma carga especial de ingressos, mas criou uma decisão polêmica, a de não haver divisão entre as duas torcidas na Arena da Baixada. Serve de exemplo para o povo brasileiro, não só a torcida do Corinthians ou do Atlético ou qualquer outra torcida. Acho que para o povo brasileiro saber assistir um espetáculo, saber apreciar uma coisa como um teatro ou qualquer outra coisa do tipo, sem briga, né? Eu acho que o futebol pode servir como um bom exemplo para isso. Bom, depois do jogo na nova Arena da Baixada, a expectativa dos atletas agora é pelo primeiro jogo oficial na Arena Corinthians, neste domingo, contra o Figueirense. A gente tem que tentar separar um pouco essa ansiedade do nosso real objetivo que vai ser no domingo, né? Porque se a gente deixar se levar um pouco pelo lado emotivo ou pela ansiedade, isso pode atrapalhar durante a partida,
né? Então a gente tem que tentar separar um pouco isso para conseguir fazer um bom jogo. Voltamos a falar do Palmeiras, que nesta semana tem decisão na Copa do Brasil e vive a expectativa de conhecer o novo treinador. Felipe Sboril tem as novidades. O William Matheus foi fundamental no resultado do Palmeiras no último sábado. Coadjuvante dos 2 gols, dando assistência para Lúcio e Henrique, ele sabe que agora vive um momento diferente. Com o Kleina, eu tive poucas oportunidades. Às vezes que eu joguei, aconteceu de eu jogar e por um motivo ou por outro, eu ficava um tempo sem jogar e nem entrava nenhum minuto, só que acho que faz parte, ele é um excelente treinador, agradeço muito a ele, me ensinou bastante aqui, só tenho a agradecer, mas eu espero ter mais oportunidades e pretendo agarrar da melhor maneira, como foi dessa última oportunidade que eu tive. Alberto Valentim segue treinando interinamente a equipe, que entra em campo nesta quarta-feira, diante do Sampaio Correia pela Copa do Brasil. E a diretoria trabalha em silêncio, negociando com um substituto. O nome de Vanderlei Luxemburgo continua com força, principalmente depois dele ter confirmado a procura em seu site pessoal. Por aqui, os jogadores aguardam uma definição, não importando muito quem vai chegar. O que eu quero é que o treinador venha para cá querendo ganhar. Não importa se ele medalhão tem nome ou não, eu acho que o mais importante é o cara querer ganhar. Se o cara vem para cá querendo ganhar, eu tenho certeza que ele vai agregar e a gente vai estar falando a mesma língua, a gente vai estar no mesmo barco e eu acho que quem tem a ganhar com isso é o Palmeiras. Para o compromisso deste meio de semana no Pacaembu, Valdívia é desfalque certo. O meio-campo já se apresentou para a seleção chilena, depois de aparecer em uma pré-lista, divulgada pelo técnico Jorge Sampaoli. Vai fazer falta com certeza, porém, a gente tem que mostrar também a força do grupo. E acredito eu que o Palmeiras não salva o Valdívia. Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar, lamentar essa perda dele, mas a gente tem que ir nesse jogo de quarta-feira buscando a classificação. Já sabendo da possível convocação, Valdívia forçou o 3º cartão amarelo diante do Goiás. Assim, ele vai cumprir suspensão automática na próxima rodada, diante do Vitória, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Fim da enquete, Luxemburgo no Palmeiras? Não, 56% dos votos, não é uma boa. E última notícia, atenção, última notícia, o goleiro Felipe do Flamengo foi absolvido pelo TJD do Rio na tarde de hoje pela declaração roubado é mais gostoso, logo que o rubro-negro conquistou o título carioca sobre o Vasco. Foi absolvido, tudo uma pizza no Rio. Um beijo, amanhã a gente se encontra, tchau. E nós nos vemos de novo no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço, tchau.